O Felipe tem experiência com licitação em âmbito estadual, âmbito federal, trabalhou também na Secretaria de Saúde Indígena, ligado ao Ministério da Saúde. E da última vez a gente já bateu um papinho e ele apresentou vários casos interessantes, né? Boa tarde, pessoal. Eu falei um pouco, né, sobre experiência, né, alguns casos, como a Letícia falou, relacionados ao trabalho com licitações, né, as dificuldades, a realidade em si, né, porque a gente tem uma diferença entre o que é a lei e o que é trabalhar com, né. Porque às vezes a gente lê a lei, entende lá, mas na vivência é assim mesmo, é tão fácil como está lá. Então a gente tem que ter noção dessa diferença e a gente abriu essa segunda live exatamente para isso, né? Para a gente poder estar respondendo as perguntas, né? As dúvidas de vocês. Eu tinha falado sobre alguns editais de organismos internacionais. Eu fiquei de passar os links, caso vocês queiram participar, né? Ó, esse link que eu mandei, ele é da Organização de Estados Ibero-Americanos. Eles fazem tanto seleção para consultor, pessoa física, como licitação. E, geralmente as licitações dele, em geral, as licitações são do tipo menor preço. O que isso significa? Que a pessoa que vai licitar, ela não está interessada muito na técnica. Ela está interessada em licitar pelo menor preço. A gente tem menor preço e menor técnica e preço. Ou só melhor técnica. Então, assim, geralmente, as 4 que eu vi aqui são de técnica e preço. Né? Tem uma aberta, inclusive, da Funasa, é o edital 8063 de 2022, e ele é uma tomada de preço do tipo técnica e preço. Então, o que significa isso? Que eles refinam mais. Eles não necessariamente querem o menor preço, eles querem uma qualidade técnica, né? Então, assim, tem que ver de fato o que o edital está pedindo, né? O que ele considera como a parte técnica e ver se vocês também têm condição de participar. Embaixo está aqui, Carolina Neves. Tinha uma notificação em cima do nome. Uma das dúvidas que a gente tinha falado outra vez era que o processo de licitação era muito complicado, são muitas etapas. Existe alguma forma de passar por ele de uma forma mais simples? Não. Não tem, porque assim, no âmbito federal, os âmbitos estaduais e municipais estão aderindo a isso também, que é o quê? A Advocacia Geral da União, ela disponibiliza para cada tipo de licitação ou contratação pública um checklist. Esse checklist ele tem que ser seguido à risca mesmo. Aí assim, não tem como a gente pular fases do checklist, porque todas aquelas peças são muito importantes. Então, assim, você vai ver checklists aí com 12 etapas até com 30 etapas antes de você fazer um processo licitatório. Então, assim, realmente não dá para pular porque são condições muito relevantes para a realização do processo, até porque você tem uma das coisas que a nova lei, por exemplo, traz é a questão de você estar compartilhando, né, com outros setores as fases a fase instrutória, porque tem aquela ideia de que, vamos supor, saiu de um setor A para um setor B. O B, obrigatoriamente, ou pelo menos em tese, deve ter noção do que o setor A faz. Então, assim, aí passa pelo A, passa pelo B, passa pelo C. O setor A cometeu um erro, a ideia de se passar por vários setores é que pelo menos algum setor identifique esse erro e corrija antes da licitação. Então, você fragmenta ali para você ter uma cadeia onde passa o processo, para ver se alguém, de fato, consegue enxergar se teve alguma coisa errada. Então, assim, o processo, ele respeita essas regras, mas não necessariamente ele é muito complicado, porque, assim, ele se torna complicado quando você não segue as regras, né? Então, assim, se você pula uma etapa, se você faz uma etapa que não está de acordo com a lei, aí sim, aí você dá margem para impugnações do edital, você dá margem para suspeição do processo, para investigações, e aí sim você tem um processo que vai te dar um problema enorme. Mas, em geral, como tem esses checklists, que é uma coisa até legal também para quem quer saber,
é uma coisa até legal também para quem quer saber, eu posso estar passando, para vocês terem uma noção de estrutura, de que tem um processo desses, você, entre aspas, não tem como errar, né? Porque tem um checklist, então assim, você segue aquele passo a passo, e aí se você seguir aquilo ali, acabou. O seu processo licitatório sempre vai ter êxito, né? Mas, de fato, é preciso que respeite as etapas. Não tem uma forma mais simples. Exceto quando não é licitação, né? Aí você tem as modalidades de contratação direta, que são bem mais simplificadas e objetivas, né? Que aí seriam por dispensa, né? Quando você tem casos elencados na lei, que são muitos. Aí eu vou trazer o exemplo da última vez que conversamos, que seria a questão de locação de imóvel, por exemplo, e você quer contratar aquele imóvel. Não necessariamente é o único, mas é aquele que te atende. E tem a diferença da inexigibilidade, que só tem aquela opção. Não existe concorrência, então eu vou contratar porque só tem ela. Eu não preciso fazer licitação. Aí você tem essas duas situações que você teria uma forma mais simples, simplificada de contratar, mas que não seria por licitação. Embora as duas possibilidades estejam dentro da lei de licitações, mas não é uma licitação. Esses checklists também, deixa eu ver se eu consigo achar, porque esses checklists são legais para vocês que desejam, né, participar de licitações, vocês têm noção, né, até de como o processo é feito. O Matheus. Algumas licitações são criadas sem muito embasamento técnico, ou seja, criadas para resolver um problema ali que o gerente, o diretor, etc., queria resolver, mas nem sempre o serviço ou produto que ganhou é o que mais seria eficiente. Como garantir que o processo licitatório possua seu teor mais técnico e não seja apenas algo paliativo? Não, tranquilo, tá? Não precisa desculpa, não. O que acontece? O que determina a minha contratação são dois documentos iniciais. Você tem o estudo técnico preliminar, que é uma peça obrigatória dentro do processo, e você tem o termo de referência ou o projeto básico, que a depender do objeto você usa os dois, né? Perdão, ou um ou o outro, né? Geralmente para obras, safety software, essas coisas o pessoal usa o projeto básico. E serviços em geral, tirando essas duas situações, a gente usa o termo de referência. Eu fiz um curso uma vez com um ministro do TCU, eu acho que foi o Benjamin Zimler, acho que foi ele mesmo, sobre termo de referência e projeto básico. O que ele dizia ali? Que, para ele, a licitação tipo menor preço era a melhor que existia. Ele odiava técnica e preço. Odiava técnica e preço. Só que ele explicou, ele falou assim, o termo de referência e o projeto básico é onde você especifica o que você quer para o mercado. Se você especificar bem, se você fizer uma boa especificação, para que melhor técnica? Eu já especifiquei exatamente o que eu quero, só que sem dizer o que eu quero, né? Porque isso não seria direcionamento. Eu sei que parece um pouco complicado isso, mas a gente vive esse dilema todo dia quando faz edital em termos de referência. Tipo assim, eu quero isso, mas eu não posso falar que eu quero isso, então eu tenho que falar de forma genérica. Então, assim, essa parte assim, é meio chatinha, mas a gente vai superando isso aí. Mas, então, assim, então o ideal seria o gestor, quem está trabalhando, excetuados os casos, né, que a gente sabe, né, às vezes acontecem direcionamentos de fato. Eu estou trabalhando na corregedoria do FNDE, a gente pega casos nem piores que direcionamento, que seria demandas criadas, né, pelo órgão ou, né, por pessoas infiltradas de empresas que trabalham no órgão para fazer licitações que nem o Mateus. Existem essas situações, acredito que nunca vai deixar de existir, até porque, né, tem muitos interesses, a União de longe, né, é o que mais paga para empresário, se você for colocar na ponta do lápis o que é licitado por ano, é um valor absurdo. Então, assim, sempre vão existir essas situações. Mas pensando que não exista isso, qual seria a melhor forma? De fato, você tem um estudo técnico preliminar, que o próprio nome já dá a indicação, né?
ele é preliminar àquilo que você quer comprar. Você vai fazer um estudo de viabilidade, vai ter um mapa de risco, vai ver se aquela licitação é sustentável, que a palavra sustentável aparece muito na nova lei de licitações, que é uma preocupação que o legislador trouxe para a nova lei. Então, você vai ver todo esse conjunto de situações antes de licitar. Então, assim, você vai pensar, fazer tipo um briefing mesmo, um brainstorm, enfim. Você vai discutir ali, né, a viabilidade disso e quando for construir seu termo de referência, você vai construir algo que vai te atender pelos 5 anos que seja, ou enfim, a quantidade que a lei permitir, a depender do objeto. Então, assim, como que a gente garante que o processo seja mais técnico? Seria nesse sentido. A outra coisa que você pode fazer, né, como cidadão, e o processo administrativo é público, se você, de repente, está participando de uma licitação, né, pela Publicar, e perceber algum direcionamento, alguma situação, você pode, né, pedir ali a impugnação, a suspensão do processo e pedir vistas do processo, né? Você pode ver ele do começo ao fim, né? O processo ele tem que ser, ele tem que ser entregue se você solicitar. Então você tem essa, essa garantia, né, de poder ver o que a administração está fazendo. E aí, vendo alguma coisa de errado, obviamente você pode denunciar, né? Fazer o pertinente ali para que fraudes não aconteçam, né? Mas garantir mesmo que o processo possua esse teor mais técnico mesmo só depende mesmo, infelizmente, assim, de gente séria mesmo, que esteja comprometido com o trabalho ali e com os recursos públicos, porque meios temos, documentos temos, né? Orientações, enfim, dos órgãos de controle, a gente tem tudo para fazer tudo corretamente, né? Mas infelizmente a gente sabe que situações aí do mercado, enfim, o poder de algumas empresas privadas aí que comandam aí, enfim, que financiam campanhas, acabam que prevalecem aos interesses, né? Então, é mais complicado, mas vamos torcer para dar certo. Aí tem uma pergunta, né? Como saber se é usar termo de referência ou projeto básico? Cada Letícia. Exato. Então, aí o termo de referência e o projeto básico são o termo de referência são situações, exemplos. Vou fazer uma contratação tanto para inexigibilidade como para dispensa, se for para serviços contínuos ou não contínuos, para alocação de imóvel, para compras, para aquisições, a gente usa o termo de referência. Se for para obras, produtos de informática, contratação de software, a gente usa o projeto básico. Se eu não me engano, deixa eu ver, deixa eu só abrir a 14 aqui, ver se está mais especificado, porque na 866 realmente não fica tão claro. E aí a 14 esclarece, quando eu falo 14, é a 14133 de 2021, né? A nova lei de licitações que entra em vigor em abril do ano que vem, de fato, né? Vigor e revoga a 866, então não vai ter mais 866. Então, assim, ela realmente esclarece alguns pontos obscuros na 14, na 866. Inclusive, tem uma nova modalidade aqui, que é o diálogo competitivo na 14.133, que está deixando todo mundo de cabelo em pé aqui. E a gente faz muitas licitações, tá? Muitos utilizam como referência toda a legislação nova ou a antiga, né? Dependendo do projeto. Mas o que me pega muito é a realidade, né? Que você falou realmente está certo, obviamente. Só que a teoria em alguns órgãos até pode funcionar, mas aqui pelo menos algumas das situações são feitas para apagar incêndios, né? Não incêndios literais, mas né, problemas que ocorrem assim de imediato. Aí tem, né, não a festa, qual é o nome? A reserva de dinheiro, não, eu esqueci o termo agora certinho, mas enfim, já venceu, tem que gastar o dinheiro, tem que pegar outro. Aí, tipo, qual é, né, a diferença, assim, entre a teoria e a realidade e como a gente consegue capacitar mais os nossos gestores para conseguirem agir de acordo
com a teoria sem, né, sem deixar nada, sem apressar nada, sem deixar nada de lado, assim, vamos dizer. Sim, legal, Matheus. É uma preocupação, assim, eu já trabalhei em 5 órgãos públicos, né, 2 federais, 3 estaduais, 2 estaduais e um municipal. O que a gente vê, primeiramente, né, deficiência de pessoal com capacidade para gerir, tocar um processo, dependendo do tamanho do processo. Isso é um. 2, quantidade também. Às vezes a gente vê muito na mídia aí o pessoal falando que tem que enxugar a máquina pública. Quem está na máquina pública fala não tem que botar gente, não tem gente. Às vezes parece que tem, mas não tem não. É assim, você vê o FNDE, que é o órgão que gere um recurso bilionário o Brasil inteiro. Na corregedoria que eu tô tem um servidor, o resto é tudo consultor. Então assim, não tem gente, não tem. Então, tipo assim, é muito carente de gente. E aí o que acontece? Quando eles contratam gente, tipo no meu caso, eles têm que contratar alguém com muita experiência. Por quê? Porque o órgão não investe em capacitação para quem não é servidor. Muito difícil. Eles querem capacitar quem vai ficar lá. Então, assim, se não entrar uma pessoa com muita experiência, não adianta nada, porque essa pessoa não vai poder ser capacitada, né? Então, assim, tem essa questão também. O que dificulta também o acesso para quem está querendo, né, disputar esses editais de consultoria sem experiência, né? Porque se você for ver, eles sempre pedem experiência e alguns pedem experiência no governo federal. Não pode ser nem no estadual, nem nada. Então, assim, tem essas restrições. Agora, assim, eu fiz um curso muito legal na CGU, quando eu estava no Ministério da Saúde. Tive a oportunidade de fazer esse curso, né? Não foi só para servidor. Pode sim, obrigado. E não foi só para servidor. E aí a gente fez um curso na CGU que era para fazer análise de risco. O que é, em resumo? A gente faz todo o mapeamento de um processo antes dele começar. E aí, para cada etapa, a gente vê qual o risco que tem, qual o risco a gente está disposto a correr e o que não tem risco. Então, assim, isso é legal porque dá um trabalho do caramba. Não tem gente para fazer isso, a verdade é essa. A gente tentou fazer isso em um processo no Ministério da Saúde, enquanto tinha 300 rolando. Entendeu? Tipo assim, você tem que fazer isso em um e cuidar de 299 ao mesmo tempo, porque não dá. Só que, assim, o resultado disso, quando você faz isso em um, você vê que você faz uma licitação que não tem impugnação, não tem recurso. É perfeita. Ela começa e acaba numa velocidade muito rápida, porque você previu todos os problemas da licitação. Então, assim, você, se tivesse condições, daria para fazer. Hoje, o TCU, já em acórdão, estima que o tempo de uma licitação é de 6 meses. De você começar a abrir um processo e contratar. Então, da abertura do processo até a contratação é, na média, de 6 meses. Só que, na prática, a gente vê processos que demoram 9, 10, 1 ano e meio, 2 anos. Porque você falou, o pessoal, tipo, precisa disso, né? Precisa comprar ar-condicionado para as escolas. O pessoal, tipo assim, não faz, às vezes, nenhum estudo de viabilidade, né? Mas e se eu comprar 1.000 ar-condicionados para 30 escolas, e dessas 10 escolas forem escolas rurais que têm energia que não suportam ar-condicionado, o que eu vou fazer com esses equipamentos? A gente viu muito isso acontecendo. De você comprar e não fizer esse estudo, por exemplo. Aí você vai fazer o que com o equipamento? Aí teve que fazer uma outra licitação para instalar uma rede elétrica. Aí, enquanto isso, o negócio fica lá, comprado lá, no almoxerifado, enfim, guardado, podendo, né, ter risco de danificar, enfim, várias situações. Então, assim, realmente, essa falta de senso, às vezes, não é só incapacidade do gestor. Às vezes, realmente ele não tem pessoal, não tem tempo. E isso acontece muito. Claro que isso não pode ser desculpa para sempre, né? A gente tem que dar 2 passos para trás para de repente, tentar melhorar as condições futuras. Aqui no estado, a minha vivência é apagar fogo, apagar fogo, apagar fogo.
No Ministério da Saúde, a gente apaga fogo, apaga fogo, apaga fogo. O que acontece? É uma rede, é uma estrutura, um ninho. Pelo menos saúde e educação é assim. Você está na saúde, lá no Ministério da Saúde. Aí você manda recurso aqui para uma superintendência estadual. E manda para uma municipal. Tem essa rede aqui. Quando você está mandando recurso certinho, tá tudo ok. Quando falta o recurso lá e o cara está com um processo de licitação que não manda, por culpa dele que seja, a mensagem que vem de lá para cá é assim: se você não mandar, vai morrer gente aqui. Assim, o que acontece na cabeça do pessoal? Você tem duas situações. Eu vou deixar morrer gente, ou eu vou fazer de qualquer jeito para licitar e comprar e depois a gente resolve isso. A culpa é sua. E você vai ser responsabilizado por isso. Porque você não se planejou. Então, assim, é muito ruim. E quando você faz um processo às pressas, você é suscetível a vários erros, a várias investigações de órgãos de controle, né, de órgãos judiciais. E aí você causa um mal-estar, né, para a pasta inteira, né? Então, assim, realmente a questão do planejamento na educação é a mesma coisa. Se não mandar, não fizer agora, vai faltar merenda na escola. Então, acho que, assim, o caminho para que isso acontecer é os gestores também amadurecerem no sentido de responsabilizar mesmo. Aqui no âmbito estadual tem muito coleguismo ainda, né? Se eu for falar em responsabilizar o diretor da escola é indicado o deputado. Aí o deputado vai, né, brigar com o governador, vai gerar um estresse político, então não posso punir ninguém. Aí fica tudo por isso mesmo. Mas já no âmbito federal, você vê que funciona mais. Por quê? São 513 deputados já no âmbito federal. Então o cara estressar com um ou dois parlamentares, ele não está nem aí, não. Não pode ser um estresse geral. Mas um ou dois, assim, a gente já vinha num trabalho, assim, e de tentar forçar mesmo. Falar assim, olha, então, você não vai para a corregedoria, você vai ser apurado. Se morrer gente, se eu não oferecer a denúncia para o Ministério Público, vai ser investigado. E a culpa é sua. Então, assim, é muito complexo você lidar com isso. Realmente tem situações e situações. Então, assim, realmente a gente fica num dilema muito grande. Foi como lidar com essas situações e como fazer. Aí você vai ser sempre essas duas vertentes. A vertente política, que é aquela que vai pressionar pela não punição, né? Pela botar ali panos quentes em cima da pessoa que fez o errado. E a sua vertente mesmo, como gestor, que é tipo aquela. Você se pergunta, eu vou deixar a gente morrer? Tipo assim, sabe? Assim, ainda mais quem está em gestores em níveis maiores, tipo federal ou estadual. Então, ou deixar crianças passar fome, né, como é o caso de merenda. Então, assim, realmente, eu acho que tem que saber dosar e saber como fazer, né? Porque tem uma pessoa que não tem culpa de nada, que é o usuário, né? O usuário, ele não tem culpa de nada disso. Mas é isso, eu espero que eu respondido aí, Matheus. O que eu queria complementar para quem está estudando aí, quer entrar nessa área, é uma área legal, tem as suas dificuldades, como toda a área, né, dentro da administração pública, mas é uma área, como eu falei na outra vez, que carece de muitos profissionais. E assim, quem tiver a oportunidade de entrar num estágio que seja, né, no órgão público, e puder ir para a área de licitações já pegando uma experiência, eu recomendo, porque tem que ficar nessa área, óbvio, né, de trabalhar com administração, porque carece muito o mercado, e ainda mais agora que vai entrar a nova lei, a gente tem uma leva de pessoas que até dominam o assunto, mas que são pessoas que têm uma dificuldade de se atualizar, então, assim, pessoas que estão há muito tempo na 8666, às vezes não se atualizam de forma adequada para 14. Então, assim, é um momento ímpar, né? Sempre quando troca uma lei, a gente que cursa direito,
A gente fala isso, porque às vezes a gente está no meio do curso e troca uma lei. Você estudou, tipo assim, sei lá, Código do Processo Civil, 5 períodos. Aí quando você acaba de estudar, vai lá e troca o código. É triste. Então, assim, você acaba que você entra no 0 a 0, entendeu? Claro, quem já tem um conhecimento da 866 não mudou tudo, né? Mas você já parte ali de uma pessoa que tem conhecimento na 14, que tem cursos na 14, e eventualmente aí no estágio, né, tem uma experiência prática também já com a nova lei. Então, assim, eu recomendo, acho que é uma área boa, tanto para consultoria, se você for fazer consultoria, para participar de licitação, abrir uma empresa e participar de licitações não é difícil. É um pouco trabalhoso no sentido de entender a dinâmica do órgão público, vender para a administração é muito bom, tem seus percalços, né? Faz parte aí da jogo aí, que é as licitações. Então, assim, eu recomendo, quem tem interesse, tem cursos gratuitos na ENAP, né, na Escola de Governo. Eu queria agradecer aí a Letícia, né, a Datapolis, pelo evento, pela participação de todos e deixar aberto aí as considerações finais também da Letícia. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E foi ótimo você poder esclarecer essas dúvidas, né? Então, eu agradeço, Felipe, você compartilhar a sua realidade, todas essas experiências que você teve até agora. Acho que a Carol gostaria de falar, né, Carol? Sim, vocês. Em nome da Publicai, eu queria estar agradecendo também. A nossa primeira conversa ela foi tão produtiva que, mesmo a internet atrapalhando a gente, né, como você mesmo falou, a gente ainda quase não teve dúvidas, foram mais coisinhas pontuais, surgiram depois. E também, grande parte das pessoas que tiraram dúvidas hoje são trainees, né, que entraram depois da nossa primeira conversa, então agradecer demais pelas conversas, pela sua disponibilidade e pela essa aula, essas 2 aulas que foram incríveis. Muito obrigada e é isso. Espero encontrar você muito em breve. É um caminho que eu penso que é inevitável. A gente tem uma transformação de cultura relacionada a boas práticas, a uso dos recursos públicos. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer a diferença nesse sentido. Obrigado aí a toda a participação da Publicar e desejo sorte aí para todos.